Boa tarde, amigos, donos da bola RS entrando no ar, Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live no YouTube. O Japão venceu a Alemanha, terminou agora o jogo, é a segunda grande zebra da Copa do Mundo. A zebra tá solta lá em Doha, no Catar, é a segunda. Alô, Tite, fica esperto. Nós vamos falar muito sobre a dupla Grenal e vamos também abordar esses primeiros jogos da Copa do Mundo. Dávila, eu abro com você sobre a renovação de Kahneman. E parece empacada, Matheus Dávila. Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Empacada e formando ali no entorno do Kahneman um clima não muito agradável, tá? Porque o empresário do jogador afirma que não foi procurado ainda pelo Grêmio depois da conversa que ele teve com o presidente Guerra e que aguarda uma resposta da direção gremista para poder definir o futuro do Walter Kahneman, que tem contrato até o dia 31 de dezembro. E o empresário, Meneghetti, nos bastidores, demonstra um descontentamento enorme com a postura gremista, por essa falta de ação. E há uma ameaça de Kahneman, por meio do seu representante, sentar e conversar com os clubes argentinos que estão sondando, que estão procurando. E aqui, Meneghetti, eu trago uma das ameaças que acabou sendo sinalizada ao Grêmio. Ela dá conta de que o Kahneman pode sim receber o mesmo valor que ganha no Brasil no futebol argentino. E a explicação que chega é que o Kahneman ele tem sido procurado com ofertas que envolvem luvas que chamam a atenção, luvas volumosas, que incorporadas no salário, quando diluídas, fazem com que o Kahneman receba algo aproximado com o que ele recebe em Porto Alegre. Então essa é a ameaça, tá? Se a ideia da direção é que o Kahneman vai ficar por conta de dinheiro, o Kahneman tem esta possibilidade, pelo menos o empresário tem sinalizado com isso, Meneghetti. Eu me incorporei à tese do Ribeiro Neto. A gente veio debatendo o assunto Kahneman desde a metade do ano, a renovação de contrato. A gente sabe que ele é um dos maiores salários do clube, cada de R$1.200.000. E eu era muito favorável à renovação do Kahneman. E quando a gente começou a observar a demora dele para voltar, aquele problema doméstico, agravando a lesão, o número de jogos do Kahneman em 22, em 21, e se a gente olhar para 20 também, não é tudo isso. O Kahneman não pode estar entre os maiores salários do Grêmio, ainda que eu considere um grande zagueiro. Foi uma grande contratação, que aliás foi o atual presidente Guerra, à época na direção de futebol que o trouxe. Tá bem, me incorporei ao Ribeiro Neto. O Grêmio tem que renovar com o Kahneman, mas em bases completamente diferentes. Quando eu falo completamente diferentes, eu sugiro na metade. 600, 700, 650. Só que o presidente Alberto Guerra está comprometido por este Twitter em julho, na primeira semana de julho, quando ele era candidato à presidência, na época ainda pré-candidato. Meu time em 2023 começaria pelo Kahneman. Pronto. E eu disse aqui, perguntei para ele, isso aí entrega de mão beijada para o empresário do Kahneman uma condição muito favorável de negociação. Foi um bom movimento do ponto de vista eleitoreiro, mas foi um péssimo movimento do hoje presidente Guerra para defender os interesses do clube. Guerra não tem outra alternativa. Sou pena de, não renovando com o Kahneman, este movimento ficar caracterizado como um movimento meramente para somar votos. César, quero te ouvir. Eu acho importante porque o Grêmio está morrendo muito pela boca. Tá? O Grêmio falou demais na campanha, Alberto Guerra falou demais, e isso se reflete no episódio Kahneman, passa por Renato Portaluppi, tem Rodrigo Caetano a primeira negativa, está com dificuldade de contratar, está precisando aí buscar garantias bancárias para contratar os jogadores que foram anunciados antes da eleição. Mas especialmente sobre Kahneman, me parece que está comprometida a relação de qualquer forma, tá, Meneghetti? O que nós temos hoje em Walter Kahneman? Para mim, o empresário do Kahneman está blefando, tá? Ele está blefando. Ele colocou... Que é do jogo. Ele colocou um valor, disse que tem lá os clubes da Argentina não vão chegar no valor dele. Ah, mas tem a luva, o Grêmio vai ter que pagar a luva também, tu acha que não vai ter que pagar a luva aqui? É óbvio que vai, então não chega ao valor. Agora, se o Grêmio renovar pela metade, que Kahneman tu vai ter aqui? Vai ter o Kahneman que no primeiro jogo bom ele vai olhar para ti, tá, agora me bota lá no salário de novo, como o Kahneman fez durante muitas renovações de contrato, eu tô jogando muito, eu quero... Se vocês soubessem como é difícil o cara falar... Temos um ansioso Ribeiro Neto. Ele está tão ansioso, Ribeiro Neto,
que tu não vai falar agora, porque eu vou chamar a enquete interativa, segundo a orientação do nosso mago, nosso editor, o maior plantão esportivo brasileiro, Paulo Pires. O que o Grêmio deve fazer com o Kahneman? Renovar mantendo o salário atual, renovar, mas com um salário reduzido, não renovar. Vai, Ribeiro Neto. Eu não precisaria. Eu até não gostaria. Mas eu vou ajudar o presidente Guerra. É mesmo? É. A língua portuguesa, ela é uma das línguas mais difíceis do mundo. Ah, não, Ribeiro. Ah, ele vai pegar o começarinho. É. Tá? E portanto, é difícil interpretar às vezes. Põe de novo na tela aí, Paulinho, na tela. Na tela, que diz o da tela. Na tela. Eu quero imagens, eu quero O que diz o Twitter de Alberto Guerra? Não é enquete, é o Twitter. Opa! Erramos o dedinho aí, tá? É o Twitter. O Twitter, Paulinho. O Twitter. Ah, mas então tu pega os caras de contrapé. Tá bem, cara, mas o programa é ao vivo? O programa é ao Sua vivo. participação tem 1 minuto. Tá desastroso até agora, deu tudo errado. Mas Tá aí, vamos ó. tentar começar Tá de aí, novo. ó. É. Meu time em 2023. Atenção para o tempo do verbo! Para, ridículo. Começaria! O que quer dizer esse tempo de verbo? Ele é condicional! Ele é condicional! Então, presidente, estou lhe dando de bom, presente, Ribeiro, entendeu? ridículo. Nem o assessor de imprensa Começaria! Ridículo. Ou seja... Desculpa, Ribeiro, vou ser duro contigo, a tese é ridícula. Não. É que o Ou começaria, seja... se eu fosse presidente, começaria. O Isso condicional aí é ele ser presidente, não, ele é presidente. Tá, vou dar Isso aí fala é tubarão, interpretação. aqui, ó. Estou Ribeiro, interpretando. Tu tá começando a destruir tudo que tu estava construindo nos últimos tempos. Não, nem o assessor de imprensa Eu do não Guerra quero. faria essa tese. Eu não quero. Eu não sei, o assessor de imprensa do Guerra, depois que ele combinou para divulgar determinada informação durante o Donos da Bola, eu não duvido de mais nada. Não fui dessa Eu linha. não duvido de mais nada. Nem pensei em nomes, eu só pensei na figura. Eu não quero falar de dinheiro, embora seja o mais importante a se discutir, porque se tem algum entrave nesse processo, é o quanto ganha o Kahneman e o quanto ele gostaria de continuar ganhando do Grêmio. Tá bem, é sim o mais importante, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar da importância do Kahneman para o Grêmio neste processo que vai acontecer no Grêmio e que já está acontecendo. O Grêmio volta para a Série A. O Grêmio vai se reambientar, se é que existe essa palavra, ao convívio entre os maiores. O Grêmio tem instabilidades importantes no que diz respeito à condição financeira do clube. A reestruturação vai passar por jogadores novos, estrangeiros em alguns casos, jogadores que vêm de fora, que não conhecem o Grêmio, não sabem do espírito do Grêmio e não sabem como funciona o Grêmio nessa retomada. O Kahneman, ele é mais símbolo do Grêmio do que o Jeromel. O Kahneman é mais símbolo do Grêmio do que o Jeromel. Eu tenho certeza que os gremistas se identificam mais com o Kahneman do que o Jeromel. Eu quero falar aqui de simbologia. Ter o Kahneman aqui no ano que vem para o Grêmio, para os que chegam, para a identificação com a torcida, para a adesão do processo todo que o Grêmio está montando, ter o Kahneman é fundamental. JB, quero te ouvir. Primeira questão é a seguinte, o Kahneman, vou dar uma visão do fato. O Kahneman vai renovar e vai ser exatamente igual a todas as outras renovações, porque toda renovação do Kahneman tem rigorosamente a mesma situação, tem blefe para tudo quanto é lado, inclusive com o empresário, numa das últimas renovações, chegando, ou na última, e botando na mesa o seguinte, que era o mesmo salário do Jeromel, porque o Kahneman é igual ao Jeromel e eles pagaram o mesmo salário do Jeromel. Então, assim, tudo que está acontecendo, uma novidade. Ontem, Meneghetti, nós tínhamos uma informação, e ela começou, eu vi no canal A Dupla, que o Dávila botou, que ele carrega o Tiger Junk nas costas lá no canal A Dupla, eu vi o Diogo Rossi falar na Rádio Bandeirantes, que o Grêmio estaria pensando em reduzir o salário do Kahneman. Lembra que a gente estava nessa situação? E isso começou a ser falado porque era o que vazava do Grêmio. E aí, nesse mesmo dia, o agente do jogador começa a vazar 3 propostas, dizer que a do Boca tem grana à vista. É um jogo de xadrez. Tá. Não, o Grêmio faz um ataque, ele dá um contra-ataque. Eu nem estou avaliando se é o certo ou errado, só estou informando para você que é isso que acontece sempre. Se o presidente Guerra, na época de candidato, não tivesse emitido esse Twitter, vê como o Twitter é algo perigoso. Aliás, a opinião na rede social é sempre muito perigosa, porque a gente se compromete, né? Mas se ele não tivesse tweetado isso que ele tweetou, pensando na eleição, ele podia simplesmente dizer pro Kahneman assim, tá bom, assina lá então com o Boca, quero ver o Boca pagar, não precisa nem pagar 1.200, eu quero ver o Boca pagar 800 mil pelo Kahneman. O Lanús, seguinte, o Lanús tem 2 investidores lá, um quer pagar 10 quilos de alcatra e outro quer pagar 2 assado de tira. É isso que os caras vão dar pro Lanús lá pra ajudar o Lanús. Só uma pontinha, mas de alguma maneira, o Grêmio já está fazendo isso desde a gestão Romildo. Eu não acho que é por conta do tweet, na minha visão... Fazendo o quê? Desculpa. Já te falo.
fala. Respeito a tua visão, mas eu não acho que esse tweet é tão relevante ao ponto que tu estás levando. Acho que tu está encarando a sério demais. Eu penso que eu levo a sério. A opinião de presidente de Grêmio Internacional eu sempre vou levar a sério. Tudo bem, mas eu acho que na minha ótica, nas outras não teve declaração do Twitter e teve bronca igual. O Grêmio já está, de alguma maneira, cozinhando ele? Ou não, isso não. Tu falou que em outros momentos aconteceu isso. Me lembra um deles. Tu acabaste de falar que em outros momentos. Em outros momentos aconteceu o mesmo drama para renovar. Não, drama sim. Não. Eu pensei que fosse algum dirigente do Grêmio dizer que vai renovar com alguém e tal. Não, ao contrário. O que eu quis dizer é o seguinte, em outros momentos ninguém falava no Twitter e o empresário fazia. E eu nem tô dizendo, eu nem quero usar que o empresário complica, porque o empresário tá fazendo o jogo dele, cara. Cada um quer, o Grêmio quer baixar. Imagina o seguinte, tu ganha 1,1 milhão por mês. E aí os caras chegam aqui e dizem assim, eu quero baixar teu salário. Eu vou brigar para continuar 1,1 milhão por mês. Cada um tá nos tabuleirinhos de xadrez, cada um faz seu jogo. E é um jogo de pressão, entendeu? Agora tem o seguinte, tá? Vou dar uma de JB agora, que é brilhante, adoro JB. E as suas figuras. Não parece que o JB tinha um Audi. Pô, uma marca poderosa, entendeu? Mas 2004. César, quando eles vêm com analogia, eu fico apavorado. 2004. Eu já sei onde tu vai chegar e vai ser terrível. Tá bem, tá. Ainda bem que eu vendi. Ele começou, pra mim, ele tá comprando o Kahneman com o Audi. Eu tô entendendo isso. Não é isso. Tu tem um Audi que é um baita carro, cara. A gente tem que reconhecer, né? Ficou velhinho. Só que o carro do JB não andava. Ou ele andava 2 dias e ficava 2 semanas no mecânico. 40 mil na mecânica. Andava mais uma semana, ficava 3 meses no mecânico. O Kahneman do Grêmio hoje é isto. É um Audi. Tá, ele é um Audi estragado do JB. É uma baita marca, um baita nome. Ele acertou. Eu fui lá, o que eu fiz? O que eu fiz? Ontem então não adianta tu ter isso aí. Tínhamos a expressão cavalo cansado, agora temos a expressão carro velho. Isso. Não. Ontem nós fizemos esse cálculo na Rádio Bandeirantes, CCD. Aí eu fui lá e comprei um Jeepzinho, que era zero, era um carro, né? Não é tão badalado assim, mas é um carro zero, não deu mais problema. Ontem nós fizemos um cálculo por baixo e conta de jornalista, para não dizer outra coisa, na Rádio Bandeirantes, Meneghetti. A gente fez, é óbvio que não é o Vitão, a gente usou como exemplo. O Vitão, 5 milhões de euros, tu compra ele? 30 milhões de reais? Tá, dá para comprar. 400 mil para o Vitão tá muito mais do que bem pago. O Kahneman e o Vitão vão ter em 3 anos mais ou menos o mesmo custo. Então, assim, qual era a comparação que eu quis fazer? E não é tão simples assim. Futebol não é FIFA, porque o Kahneman já está adaptado, tu sabe que ele é líder, que ele é baita jogador, tudo certo. Mas com a grana do Kahneman, tu pode pagar 5 milhões de euros para um zagueiro e pagar 400 mil para ele por mês. Só queria, nós temos que tentar, qual é o problema do Grêmio hoje? O grande problema do Grêmio é que o Grêmio gastou a incompetência do departamento de futebol na gestão 2022 do Grêmio, que tinha a obrigação de baixar a folha para dentro do orçamento. Primeira obrigação de qualquer gestor, e aí eu estou falando exclusivamente para o Diego Serri, que está lá ainda, não foi demitido. O Grêmio não conseguiu baixar a folha e o Grêmio tem um buraco gigantesco para resolver. Quando a gente ouve as histórias, o que acontece com o Kahneman hoje? O Grêmio não pode pagar. Se o Grêmio pagar 1,2 milhão pelo Kahneman, 1 milhão pelo Kahneman, mais um tanto para o Renato, mais outro tanto para o Reinaldo, para esse lateral direito, Rodinei, para o Jeromel, como é que vai ser isso aí? Não dá para pagar. Não dá. O Grêmio tem que entender que a realidade é outra, que o momento é outro. Ah, mas entra com sangue novo e tal. Gente, vamos cair na real. Vamos cair na real. Se pagar 1,2 milhão para o Kahneman, vai estar rasgando dinheiro. Não é pelo Kahneman, eu acho que ele pode jogar muito, mas não tem para pagar. Não tem. Tu falasse que tu tinha um Audi 2004. César, vai renovar com o Kahneman. Eu te digo o seguinte, por que tu não tem um Audi zero? Eu sei por quê. Porque eu não tenho como comprar. Tu não pode pagar. Não, mas o Grêmio vai pagar pelo Kahneman 1,200. Deixa eu dizer, como é que o Moledo renovou o contrato com o Internacional agora? Ele baixou o salário. Baixou o salário. Ele fez o seguinte, ele vai poder ganhar mais ou menos a mesma coisa do que ganhava no final. Mas o Inter fez o seguinte, 150 mil é fixo. Se ele, em qualquer hipótese ele ganha 150 mil. E aí, dependendo do número de partidas, de participação dele nos jogos, ele vai ganhando bonificação. E aí, se ele jogar todos os jogos do mês, por exemplo, ele ganha o mesmo salário que ele ganha atualmente. Então, presidente Alberto Guerra, não vou cobrar nada por estar solucionando o problema para renovar com o Kahneman aqui. Não estou cobrando nem um centavo não por isso. Aceitar. Mas estou te dando a solução aqui. O Kahneman, que é 1.200, faz 600 por mês e coloca metas de produtividade para chegar a 1.200.000. Aceita ou vai embora. E acabou. Eu não vou pessoalizar a frase, porque ela pode se tornar ofensiva. Então eu vou generalizar no Grêmio. Se o Grêmio tiver coragem
o Grêmio renova com o Kahneman por menos. Porque nenhum clube da Argentina vai pagar, eu acho, tá, Ribeiro? A metade. Certo. A metade do que ele ganha. Mas o Boca não paga. Olha, o Boca pode chegar aí em 600. Tá bom, o Boca pode chegar na metade. Mas Lanús, qual é o outro? Racing. O Racing. É que assim, a Racing melhor... tem jogadores com contratos milionários. Não, a melhor proposta é a do Boca. Por quê? Tá? Por quê? Vou explicar. Tem luvas. O salário não é nem perto do que ele ganha atualmente aqui. Só que o que o Boca fez? Ele disse, como tu tá livre do mercado, eu ia pagar por ti 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de dólares, se tu tivesse em outro clube, eu te dou esse valor à vista e aí o restante a gente parcela em salários. Não chega Segundo perto. o lado do jogador, não é o mesmo salário do Grêmio, mas chega, segundo eles, perto. Eu até custo acreditar, acho improvável, mas... É blefe. Se o Grêmio tiver coragem, se o presidente Guerra bancar... Só que o Grêmio tá tendo, Meneghetti, o Grêmio tá tendo coragem. O Grêmio banca é só 600, ou só 500, não interessa quanto, e nós vamos bancar. Que jogador tu vai ter aqui? Não, concordo contigo. Que jogador? Nós estamos esquecendo o profissionalismo. Que é isso? Que jogador? Não, mas o cara tem contrato, tem que jogar. Ribeiro, uma Mas coisa que tu acha, eu concordo contigo. E vou Beleza? dizer... Esse discurso aí, quer fazer manifestação na FIFA lá, eu também faço contigo. Batemos panela, já reivindicamos o Mundial, não tem problema nenhum. Eu faço contigo esse discurso. Só que tem a prática. O Kahneman é um jogador, ele é razoavelmente intransigente nas suas manifestações. Ele vive reclamando de tudo, dando letrinha pra tudo. Eu vou dar crédito pro Isso o Kahneman, César tem razão. Eu vou dar crédito pro Kahneman. Ao contrário do que vocês podem pensar, eu vou dar um crédito positivo pro Kahneman. O Kahneman, sempre quando entrou em campo, se matou. Mas ninguém tá dizendo que não é isso. Mas vem cá, O César tá falando não é dentro de campo. O César não entrega. O que eu tô dizendo é o seguinte, tem o Grenal, pô, mas Ribeiro, tu não ouve o cara e fala umas teses, o cara tem que ir na lua pra achar. Olha aqui, ó. Deixa ele falar, olha aqui, ó. Ribeiro, O que eu tô pelo dizendo é o amor de seguinte, Deus. o Kahneman renova por 600 porque a produtividade dele não é boa. Isso. Tá? Aí nós vamos pra um Grenal lá no Beira-Rio e o Kahneman vai bem no Grenal. Ele sai no Grenal e diz, agora é 1 milhão e 200, eu voltei a jogar bem. Não, você tem contrato, querido. Para, Ribeiro! sabe que não é assim. Para, Ribeiro, nós estamos falando sobre isso todos os dias. Falar de O jogador faz profissionalismo. Então vamos esquecer Tá, essa história. Mas não, eu não te entendo, eu não te entendeu? entendo. Essa semana que passou, nós falamos todos os dias sobre isso. Pedro Henrique fez o quê? Ele pediu o quê agora? O Pedro Henrique ameaça também de Não, não é ameaça. Não é ameaça, Ribeiro. Tem proposta do Ribeiro não é Flamengo? ameaça, Ribeiro. Tem proposta 3 vezes Não mais é, que ele ganha. Ribeiro. O que ele pediu? Uma valorização pelo bom rendimento dele. Tá bem. O que o Edenilson vai fazer agora, ô Baldasso? É isso aí. Pra ficar aqui? É isso aí. Não vai fazer. o Edenilson vai. Não vai Mas fazer. o que fez isso? Maurício talvez faça. O Edenilson não fez isso outras vezes? Não, já Quando fez, recebeu- aí sim. Não, eu tô dizendo que é normal isso. Se vier a proposta paulista, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, de 4, 5 milhões, o Inter não vender, ele vai chegar no preço, pô, presidente, então, dá uma moral aí, né? É isso aí. É um aumento ao natural. Tá, mas Jogando aqui, pra isso. mas dentro dessa tua ideia, César, poderia ter uma sensibilidade do Kahneman de entender o seguinte. Não tem. O Kahneman Informação, que não ganhou todos os títulos pelo Não Grêmio é o- mereceu 1 milhão e 200. Mas o Kahneman de hoje, ele tem que baixar para A 650. nossa lógica é essa. O que acontece é que aí a gente vai para a informação do JB. Ele falou com o empresário. Baixar não. O Dávila tá inscrito lá, diga, Matheus Dávila. Só quero agregar, Meneghetti, que já há algumas semanas, tá? Não é de hoje, o empresário me falou com todas as letras no telefone que redução de salário não é pauta. Reduzir o salário do Kahneman não entra nessa discussão. Isso foi claro antes da conversa com o presidente Guerra. Mas a ideia é essa, tá? É renova por isso ou por mais, não por menos. Mas é só um pouquinho, Dávila, tudo bem. É legal a frase do empresário. E se ele não tiver do Boca, por exemplo, o Grêmio vai lá e oferece 800, aí o Boca oferece 600, e daí? Aí ele fica sem jogar. Aí isso. ele vai dizer, sabe o que vai acontecer daí se oferecer 800? Ele vai dizer, olha, realmente nós tínhamos uma proposta bem melhor. Mas como nós temos identificação com o Grêmio, vamos abrir mão para continuar aqui no Grêmio. Fala, Dávila, o que tu acha que vai acontecer daí? É xadrez. Eu acho, Meneghetti, sinceramente, que é só mais um caso do Martin. Ele sempre faz isso. E a gente não pode esquecer que a renovação do Jeromel ela foi pelos mesmos valores, tá? Isso gera aquela ciumeira. Nós já ouvimos em outras oportunidades do mesmo empresário que um jogador de 31 não é um jogador de 37. Quem é que tem 37 no sistema defensivo do Grêmio? É aí que tá, esse é um ponto importante. O Jeromel tem uma renovação, cláusula de renovação automática, jogam lado a lado. O Kahneman jogou 10 vezes esse ano, se tanto, acho que nem isso. O Jeromel jogou 40. Ele vai dizer, vem cá. Só que aí tem uma questão, tá, Balda, assim, tem uma questão. Que aí vai a diferença do empresário. Se tu sair na rua hoje, talvez uma galera não saiba quem é o empresário do Jeromel, que é o Michael Portela. E que é um cara que sempre trabalhou
corretamente, silenciosamente. Amarrou bem os contratos. Amarrou bem os contratos, sabe? Fez tudo direitinho, com cláusula de renovação automática. Nunca se ouviu o Jeromel ou o empresário dele fazendo uma polêmica dessa. E toda a vida tem polêmica do Kahneman. Eu até não consigo criticar o empresário por estar defendendo o seu jogador e nem para, tipo, se a Bandeirantes e o Ribeiro chegar agora aqui e me chamar para uma sala e dizer assim, nós vamos cortar pela metade o meu salário, eu também vou ficar chateado. Então, eu entendo esse lado. Só que o empresário tem o direito de não, tem direito não. Ele tem o dever de defender o seu jogador. Ele não pode defender o clube, a torcida ou a imprensa. Por exemplo, o empresário do David, é o Curi, né? Isso. Está dizendo que o David tem 8 propostas. Cristiano Ronaldo vende por uma só. Mas vende por uma só, Curi. Não precisa de 8. Só uma. Só uma vende e leva. Já que tem 8, alguém se dispõe a pagar, né? Não é só no mole, né? Então é a mesma coisa do Kahneman. É o Boca que pagava 200 por ele? Beleza, assina com o Boca. Outra coisa, um bom dirigente, ele busca informações. Meneghetti, tu como diretor, quantas vezes já sentaram na tua frente e disseram, eu tenho uma proposta? Teve que tu desmontou com 2 ligações que não tinha proposta teve nenhuma. Uma que eu cheguei e falei pra ele assim, tu aceitou a proposta do outro lado lá. Tá aceita? Como assim? Não, tu aceitou. Pode ir a proposta. Pode ir. Então, assim, ó, o blefe tu também desmonta. Veja bem. O bom diretor executivo descobre 2 ligações se tem realmente uma proposta do Boca. Né? Claro, e outra coisa, os presidentes têm relação e tem que ter relação. É fato que o Guedes está chegando agora, fosse o presidente Bolsonaro que já está há mais tempo, como o Alessandro Barcelos está no seu 2º ano, quem está há mais tempo tem essa vantagem, mas o presidente Guerra tem tamanho para ligar para o presidente do Boca. Escuta, eu acho que tem um leilão aí a acontecer comum. Está acontecendo entre nós aí um leilãozinho, como é que é isso aí? De alguma maneira, há de se fazer um elogio ao presidente Romildo e de alguma maneira ao presidente Guerra. Eu explico. Primeiro que o presidente Romildo, todo mundo entrou numa ânsia nessa reta final de contrato, dizendo assim, o presidente tinha que assinar, lembra, o Kahneman vai assinar um pré-contrato, e o presidente falou textualmente pra gente um dia, assim, num bate-papo informal, que o Kahneman 31 anos, não tem mais mercado na Europa. O que ele ganha aqui, ele não vai ganhar lugar nenhum do Brasil. Tá. Então, ou ele senta e conversa conosco, e nós não vamos. Tá. Então, o presidente Romildo foi frio e calculista. E deu certo porque o Kahneman não assinou pré-contrato. Deu certo. Nós só vamos saber se deu certo ali adiante. Porque se o Kahneman for embora, nada deu certo. Não. Se o Kahneman for embora, nada deu certo. Então, peraí, é que Baldasso, perdeu o Kahneman. Tu acha que é certo hoje renovar por 1 milhão e 1 milhão e 100? Não acho. Mas tem que articular alguma coisa. Naquele momento... Se perdeu o Kahneman, perdeu o Grêmio. Não, Baldasso, olha só, vamos por partes. Depende, perdeu 30% do Kahneman, porque ele joga 30% das partidas há 3 anos. Tá, mas tudo bem, vamos lá. O que eu quero pontuar aqui é, o presidente Romildo chegou e disse, por 1.200 não dá para... Por 1.100, é 1.100, não é 1.200. 1.100 não dá para renovar. Vamos esperar. E agora o Guerra fez a mesma coisa, porque eu até me precipitei, confesso. O Guerra teve um café com ele no domingo pós-eleição, e aí nesse café eu disse, acertaram tudo, o Guerra quer, ele quer e tal, e o Guerra disse, não, depois eu te procuro, pode ir pra Argentina, vai descansar e tal, e o Grêmio tá, porque ouviu dos caras que eles querem 3, 4 anos de contrato com 1.100 por mês, aí não dá. Ô, Dávila, vamos falar agora dessa possibilidade de Maurício ser vendido pelo Internacional. Porque é um jogador que tem movimentado o mercado, Meneghetti, tem movimentado bastante o mercado de transferências na tentativa colorada de fazer dinheiro, pensando 2023. E é importante dizermos aqui que Maurício tem movimentado não só o mercado brasileiro, mas o europeu. Times da Itália, da Espanha sondam o jogador. O empresário tem trabalhado, tá? E tem trabalhado bastante. O Inter deseja 8 milhões de euros nesse momento para liberar o Maurício. Mas há uma crença de que esse valor pode subir um pouquinho. 10 milhões. Esse é o número mágico da venda de Maurício nesta abertura de janela. É claro que exigirá uma resposta dos interessados, mas o Inter trabalha para isso, o empresário também tem trabalhado bastante e há uma expectativa nas próximas semanas do aquecimento do mercado. A Copa do Mundo tem sido um período importante de negociações. O Mundial no Catar faz com que os clubes tenham mais tempo para trabalhar. E no Inter, a pauta principal é a liberação do Maurício. Baldasso, quanto é que vale o Maurício? Por 10. Quanto o Internacional pode vender o jogador? 10. O Maurício vale... Tu tem que pensar numa coisa também. Tem uma coisa que a gente vai aprender do futebol, o César sabe do que eu estou falando. A gente vai cada vez mais protegendo os clubes, né? É muito amor a jogador, é muita idolatria a jogador. Nós temos que pensar nos nossos clubes. Se tu ama o Internacional, te apaixona muito mais pelo Inter do que pelos jogadores do Inter, porque é o clube que tem que estar bem. Então eu penso sim nas vendas do Maurício e do Johnny para manutenção da saúde financeira do Internacional. E tu tem que pensar assim, o Johnny, o Inter tem 100%.
o que é raro. Então tu pode vender ele por um pouquinho a menos. 7, 8 milhões de euros pelo Johnny, está bem vendido porque o dinheiro todo vem para os cofres do Inter. O Maurício não. O Maurício, o Inter tem só 70%. Então tu precisa estender um pouco mais. 10 milhões de euros é o mínimo que eu espero na venda do Maurício. Pois é, eu estou começando a achar que esse valor é baixo. Não, Estou talvez começando a achar que esse valor tem que subir para 12, acho que 14 é alto, mas para 12, 13 milhões. Ontem eu falei com uma pessoa importante do processo que me disse o seguinte: por 7 vende, quem sabe pega 8. 10 Maurício? é quase. Não, 10 é quase impossível. Não, é baixo. 10 é muito difícil. E aí ainda a pessoa me vezes. disse o seguinte: cara, olha só, não adianta o Internacional querer mágica, e é uma pessoa que tá tocando esse negócio. Não adianta o Internacional querer mágica porque não botava o jogador para jogar 3 meses atrás. Ele tem um mês, 2 meses Só uma pergunta. Não adianta achar que eu não quero saber ou que é a fonte, eu valoriza- quero saber. Tu conseguiu o Tinguique lá do balcão? Essa tua fonte tá do lado do balcão de quem quer vender ou do clube? Mas o clube também quer vender, tá? Só pra avisar. Não, O Inter tá não. desejo. O Inter É que JB... desespera, não. O Inter tá doido pra vender. O lado que quer vender e que quer faturar dinheiro, que quer receber, não, vende por 5, tá bem. Mas aqui, Meneghetti, só pra te avisar, o cara que for vender o Maurício, ele vai ganhar os 5% dele em cima ou de 7 ou de 10 milhões Mas de euros. Então, pra ele, quanto maior a venda, melhor. Não, é óbvio, mas ele prefere, é que nem corretor de imóvel, mas ele prefere vender por 6 do que não vender por 10. Aí que tá, ele prefere vender por 6 do que não. É certo, não vai vender. A questão é a seguinte, ó, a gente sempre falou nisso por vários jogadores, e aí quando chegava na hora H, lembra de Luan, ou vários outros, ou o próprio Inter, que a gente dizia, o clube quer 20 milhões de euros. E aí vinha o chato aqui e dizia, olha, falei com vários empresários que estão oferecendo um jogador na Europa, e os outros clubes estão dizendo, não vale 20 de euros, se quiser 10 eu até pago. Ou então não adianta a gente achar assim, o Maurício vale 15. Quem diz isso é o mercado, não, né? o Maurício não vale. É o empresário também, é o mercado. Mas é o empresário que tá tentando... O Maurício não vale com 15 hoje. Se ele ficasse até o final do ano que vem no Inter, valeria mais do que isso. Mas o Inter tem que vender agora. Existe uma coisa chamada... Mas é justamente essa pauta. Existe uma coisa chamada valor de mercado. O Maurício é, Ribeiro Neto, antes que tu desvalorize o Maurício, que é a tua intenção de fazer em seguida, o Maurício é meia atacante, que é a posição mais valorizada no futebol, tem 22 anos de idade, foi segundo colocado do Campeonato Brasileiro, um dos principais campeonatos do mundo, sendo titular da equipe onde ele joga. O valor de mercado desse jogador é no mínimo 10 milhões de euros. Eu acho que o valor de mercado 10 dele, milhões de euros. Eu acho que o valor de mercado dele hoje é 12 e dá para aceitar por 10. Por menos 7 ou 8, aí tá de brincadeira. Porque senão nós normatizamos, César, hoje eu tô chato, senão nós normatizamos, João Batista Filho, uma venda como a do Vinícius Tobias por 8 milhões de euros, para ele 6 meses depois ser vendido por 18 do Shakhtar pro Real Sem Madrid. jogar. Fala, Ribeiro Neto. Vamos parar com isso. Agora o Ribeiro vai apequenar os Eu não valores. vou gastar saliva aqui dizendo que o cara só jogou, já falou. Já Tá, então não fala. Então, se não vai, não gasta, então. Tá. Então não gasta. Eu vou dizer o seguinte, mas só um pouquinho, vocês estão esquecendo que a lei mais importante de mercado é a seguinte, eu tenho um disco de vinil, Meneghetti, lá, tá, do Pink Floyd, The Wall, em inglês, original, primeira prensagem. Ele no mercado paralelo, ele vale X. Mas eu estou precisando pagar uns boletos, Meneghetti. E eu não estou conseguindo vender porque o mercado paralelo, porque o comprador não apareceu. E ele, eu sei que ele vale muito, mas eu não estou conseguindo. E os boletos estão na minha porta batendo, eu preciso. Então, assim, o Inter precisa de dinheiro, ele vai vender porque dá para vender, não que ele acha que pode vender. Então nunca abre uma empresa, Ribeiro, porque essa tua visão tu vai quebrar na primeira semana. Porque se tu não valorizar o que tu tem, por pior que seja a tua dívida, a tua empresa vai sempre ir para baixo. Bem, César. Eu vou passar fome, então. Eu queria colocar, e até para a gente tentar criar um valor, tá? Nós estamos falando de um jogador de 22 anos, como vocês citaram, que tem feito gols, tem sido decisivo num time que foi muito bem no segundo semestre, foi o melhor time, ou perto disso, não sei se fez a melhor campanha do segundo semestre, se não fez, deve ter chegado muito perto do Palmeiras. Um jogador que está valorizado, eu não consigo ver por menos de 10 milhões de euros um jogador desse. Aí eu quero saber, pegando comparações aqui com vocês, dentro dos valores que a gente viu. O PP saiu por quanto? 15. 15. Atacante, o PP tinha 23 anos, atacante. E jogava há quanto tempo no time? É essa a discussão. Não,
O PP também não jogava. Não, mas exatamente. ele já estava há um ano no Grêmio. Ele foi Ele foi titular PP 6 passou a meses. atuar em setembro, depois que o Cebolinha Cebolinha foi vendido em fevereiro, janeiro. Tu disputou um Mundial de Júnior Só um pela pouquinho, seleção. só um pouquinho, só um pouquinho. Bota aí, Quanto tempo que ele não vai na Da seleção? onde que Fábio vocês... Pinto também disputou o Mundial. Da onde que vocês tiraram? Da onde que vocês tiraram? Ribeiro, da onde que vocês tiraram que tu tem que estabelecer o número de jogos que jogou, que não jogou, para dar valor de mercado pro cara? O que determina é o potencial. O Yuri Alberto foi vendido por 25 milhões de euros. 6 meses antes o Miguel Ángel queria devolver ele pro Sub-20. Então é o valor do potencial do cara que determina, cara. Quem determina o potencial? O mercado. Esse é o outro que eu queria dar o exemplo, tá? O outro é o Yuri Alberto. Não pode ser o dobro. Não pode ser o dobro. Boa visão. Não pode. Ah, mas o Yuri Alberto... Não, ninguém tá discutindo aqui. O Yuri Alberto bateu lá e voltou, tá? Ficou... Quantos partidos jogou lá? Mas voltou porque quis, né? Bom, mas é que sempre é porque quis. Sempre é porque quis, JB. Sempre é porque quis. Não. Não é sempre porque quis. O Gabigol bateu lá e voltou. O Gabigol foi lá e não conseguiu jogar. Aí tu O fala Yuri com Alberto ele, tu fala foi com lá, ele. jogou e disse, tá, não quero mais, Fala quero com voltar. ele, que é muito legal, eu quero ver ele voltar pra lá. Quem? O Yuri Alberto. Ah, mas daí é o problema dele, né? Só que eu quero dizer, não pode ser o dobro. O Yuri Mais Alberto que o não dobro. pode... nem considerando, é 25 milhões contra 8. Se for os 8, é 3 vezes mais. Não tem, tô dizendo, vale 12. Não pode. O valor dele é Tu 12. acha, peraí, E vamos pegar um outro jogador. eu não tá? consegui, Que não, mas que eu acho não, bom. Aí tu vai dizer, mas esclareceu. ele é meia. Não, é que. Tu tá dizendo que não pode porque o Yuri Alberto não joga 2 vezes mais ou porque o Yuri Alberto o Maurício o Yuri Alberto vale não mais. joga 2 vezes mais do que ele. Ah, eu acho que o Yuri Alberto joga 2 vezes mais que o Não Maurício. joga. Na linha do Ribeiro Neto, o PP foi vendido Não, vamos pegar, sem ganhar título. vamos pegar O Maurício exemplos disse do que é brasileiro. Internacional, tá? Quem tá vindo? Qual é o título? Não, de isso Vamos pegar. Não, mas ser segundo colocado do Campeonato Brasileiro é melhor que ser 10º. Vamos pegar 2 exemplos do Inter. Hã? Já estava vendido ali. Não, Gente, Já estava, foi vendido em janeiro. para não fazer comparação com o Grêmio, vamos pegar 2 exemplos do Inter. Vendas do Inter. O lateral direito, o menino, e também o Praxedes. O Maurício tem que valer mais que o Praxedes. O Maurício- Bota o pé na área, faz gol, mas... Não. O Maurício... Não sei, JB, desculpa, JB, quem te disse que ele vale 7 ou 8? Eu quero comprar todos os jogadores que esse cara representa aí, por 7 ou 8, o clube que ele representa, por 7 ou 8. Não tem como. Isso é pra quem quer vender de forma urgente. Não é. Quem quiser embarcar, que embarque. eu recomendaria que o tem gente Internacional que- não venda o Maurício. Faz aí, presidente Boa, Marcelo, boa. faz negócio com o Edenilson. posso dizer, faz posso negócio dizer. com o Kehler, Boa sugestão, entendeu? essa é boa. E Esse é fica o melhor feio, mesmo. esse pega É preço. isso aí. Mas isso é o melhor Joga mesmo. uma Libertadores da América, fala. Esse eu acho que é o... Não, o vende o cenário. David, que tem 8 propostas. Não, se for 8 de euros, não tem que vender mesmo. Não, vende o David. Tem 8 propostas. 8. Meneghetti. O Cristiano Ronaldo deixou, são 8 oficializaram a saída. Não tem 3 propostas, o David já tem 8. O Cristiano Ronaldo tem o Newcastle dirigente- e uma proposta da Arábia, do mundo árabe pra ir. Tem 2. Tem um dirigente Só assim, ó, já se o Inter, falecido. o sonho do Inter seria isso que o Ribeiro falou. Vamos lá, tá? Tyson, consegue um negocinho pro Tyson. Cruzeiro queria ele, tal, tá de saída. Edenilson, pega uma graninha, o Atlético Mineiro agora entrou na parada, o Cudê entrou e tal, libera. Só aí tu já assim, rindo, tu tira quase 2 milhões da Sim, folha. mas aí tu tira o Tyson e o libera Edenilson David- do clube, cara. Hã? Mas aí tu tira o Tyson e o Edenilson no Internacional, isso é perda técnica. Tá, não, deixa eu te falar. O sonho do Inter, se o sonho do Inter é esse, o Inter tá muito errado. Bom. O sonho do Inter é liberar o Tyson e o Edenilson? Não, mas olha só, o Tyson tem contrato até abril e claramente tá nítido que não vai renovar. Eu não sei. Não tá nítido. Eu acho que devia se pensar em estender o contrato do Tyson até o final do ano. Nós precisamos dele o ano que vem. Tá, então, tudo bem. Mas deixa eu só fazer um cenário, então. Para não colocar sonho na cabeça do presidente Barcelos, vamos só estabelecer um cenário, ver se não te agrada mais. Sai Tyson, sai Edenilson, consegue uma barquinha pro Mikael, que claramente não tá dando certo, vê pro David, não vai recuperar os 10 milhões que pagou, mas quem sabe consegue 5, libera o Daniel, que o empresário foi para a Europa agora, o empresário do Daniel se reuniu com o Willian Thomas para ver as condições que o Inter queria, ele tá tentando conseguir um negócio lá, faz esses negócios periféricos e mantém Johnny Maurício, muito difícil, mas aí me ajuda. Não, só um pouquinho. Primeiro lugar, o Johnny e Maurício são substituíveis, tá? Mas eu não sei. São substituíveis. Tu tem que fazer bons negócios, boas vendas para a saúde financeira do clube e para tu ter possibilidade de pegar uma parte disso e trazer substituições para eles. Vamos tomar cuidado, daqui a pouco nós estamos mandando todo mundo embora, achando que tudo se resolve no mercado. E não se resolve. O Internacional, uma vez na sua história, o Internacional teve que fazer algo que foi a coisa mais difícil na história de uma direção do Inter. O Inter teve que encerrar os ciclos de Fernandão e Yarley.
O Inter teve que encerrar os ciclos do Fernandão e o Yarley, em determinado momento, o Yarley deu coletiva chorando, a torcida do Inter que ia matar a direção. Assumiu essa responsabilidade, mas trouxe na sequência D'Alessandro, Magrão, Guinha Azul e Nilmar. Aí tá bem. Tu quer mandar embora o Tyson, quer mandar embora o Edenilson? Eu não tô comparando com o Fernandão e Yarley. Eu tô falando que o Tyson e o Edenilson são jogadores importantes do grupo do Internacional. Matheus Dávila, vamos atualizar sobre a série de reforços do Grêmio. Quem é que o Renato está fechando? Já sabemos, Meneghetti, dos gringos, tá? Eu quero posicionar aqui os gringos. Primeiro, o Cristaldo. A negociação ela está em torno do modelo de pagamento, da forma como o Grêmio vai efetivar os valores para o Huracan. Agora, a negociação que envolve o Carbajo do Nacional, essa está um pouco mais complicada, porque o Grêmio ganhou um concorrente na disputa, que é o León do México. Inclusive, a informação última que temos é que os valores de Grêmio e de León são idênticos, ou seja, caberia ao León primeiro aceitar e depois o jogador definir se prefere jogar no Brasil ou se prefere jogar no México. O valor exato da oferta gremista e, consequentemente, da oferta mexicana, nós ainda não temos acesso. A única coisa que me foi garantida é que não corresponde à pedida do Nacional, que inicialmente foi de 4 milhões de dólares pelo jogador, Meneghetti. Se as propostas vão entrar no dia 5, na mesa do jogador o mesmo valor, eu sei que o futebol mexicano está crescendo, está investindo, tem muitos patrocinadores, tem bons públicos nos estádios. Agora, não dá para comparar entre jogar no Brasil, né, que está do lado do país que ele mora hoje, e jogar no México, César. Eu acho que sim. O México, historicamente, o México paga bem, né? O México sempre pagou bem. Mas a proposta é a mesma. Eu sei, mas sempre pagou bem, é em dólar. Pode ter uma realidade assim que mexa com a estrutura do jogador. A pergunta, eu tenho dois questionamentos sobre essa informação, tá? O primeiro, o Grêmio está tratando com valores altos, né? O Grêmio está falando de valores altos. E eu queria fazer uma pergunta para o Matheus. Matheus Dávila, bota o Matheus aqui, por favor. Bota o Matheus aqui. Para unir as duas informações que o Matheus botar o Matheus, botar aqui no telão para nós. Colocou aí, no programa. Bota no telão para nós, o Matheus. Fica falar com ele. Ei, mas tá muito bem, Matheus. Tá de azul. Então, se o Matheus combina com azul... Eu acho que ele só combina com azul. Ele veio de novembro azul hoje, mas é que eu queria ele saber combina se tem... com azul, a gente sabe as cores. Mas ele usa azul todos os dias. Matheus, a pergunta que eu faço, o fato do Grêmio estar oferecendo esse valor todo por esse jogador uruguaio, não mexeu com o empresário do Kahneman? Olha, nós estamos falando de valor de oferta, tá? E até onde sabemos, o Grêmio tem apoiadores para executar essas duas compras, tanto do Cristaldo quanto a do Carbajo. Porque se somarmos, né, CCD, o Grêmio estaria gastando na teoria perto de 7 milhões de dólares. Não significa que todo esse dinheiro seja do Grêmio. O Grêmio tem investidores, de acordo com o presidente Guerra. Então, não haveria por que fazer essa ligação. Ela não quis falar, mas eu vou falar então. A reclamação do empresário do Kahneman é justamente essa. Como é que estão pagando 4 de dólares pelo Carbacho e 3 de dólares? Esse empresário, hein? Esse empresário tá vendo todos da bola todos os dias. Ele tá fazendo o trabalho dele. Não, ele tá equivocado. E 3 milhões de dólares pro Cristaldo e não tem pro meu jogador. Por que não tem? O Ribeiro vai responder. Não tem porque não merece. Não é isso. Não é terror a resposta. É porque um joga e o outro não, Ribeiro. É isso que tem que dizer. Tô te dando teu argumento. Isso aí seria um pouquinho... É que assim, ó, eu ontem até fiz uma comparação... O César é maravilhoso. Ontem eu fiz uma comparação errada. Eu fiz uma analogia que não foi tão feliz assim, mas só por conta dos valores. Porque o Diogo Rossi estava lá, ele deu essa informação até em primeira mão. E aí o Diogo Rossi, da reclamação do empresário e todo o bolor que estava fazendo de novo. E aí eu falei... Bolor. Bolor é muito bem. Tu é velho também, hein? Capivari, né? Capivari. Tela, mas tu é velho também. Capivari tá fazendo um bolor. Tá, mas toda a confusão que está fazendo o empresário. E aí eu falei pro Diogo Rossi, eu falei o seguinte, ô Diogo, vamos lá, eu tenho um Fusquinha e quero te vender um Fusquinha. Levei mesmo. Não, eu quero te vender um Fusquinha. Aí eu disse assim, e aí eu digo assim, não, é 20 mil, tá? E o meu Fusquinha não é um Fusquinha raridade, é um Fusquinha normal. Isso, tu vai repetir. Aí eu falei assim... é que eu errei só os valores. Eu disse, o Fusquinha hoje tu compra por 2, 3 mil, tu não vai pagar 20. Não compra, tá? E aí é que o pessoal me disse, o Fusquinha hoje já tá uns 5, 6. Não, que isso, cara? 5, 6, é não muito tô mais nada. caro. Um bom Fusca hoje, entre 15 e 20 para 25. Não, mas eu não tô falando da raridade, tô falando do Fusquinha normal. Detonado, isso aí. O Fusquinha batido e tal, só pra gente usar como comparação de valor de mercado. Quem é o Fusquinha? Eu só queria depois saber quem aí é o Fusquinha. Aí era a questão, não é que tu não tenha, talvez até tenha os 20 mil pra pagar, mas tu diz assim, ele não merece os meus 20 mil,
esse carrinho aqui. O Kahneman O hoje... Kahneman é o Fusquinha. É o Fusquinha. Foi rebaixado, porque ele foi rebaixado de Audi pra Fusquinha. Meu Deus do céu. Kahneman, desculpa, tá, Kahneman? Me desculpa, tá, O Kahneman começou esse programa como um Audi 94. 2004, César. Mas eu quero te dizer uma coisa, César. Eu tenho uma bicicleta. Tá, vamos agora. Vamos começar uma bicicleta. Mas a relação que eu fiz é uma relação que é muito complexa para quem está dirigindo. E para mim esse é o grande problema cometido por Alberto Guerra nesse início de gestão. O Grêmio fez, eu estou falando muito sério aqui, o Grêmio fez 5 ofertas antes do Guerra ser presidente. Rodrigo Caetano, Renato, os dois, o uruguaio e o argentino, e também a renovação de Walter E o Soares, né? Tá? Mas o Soares eu tiro, Meneghetti, porque o Soares, o Grêmio foi lá, fez uma proposta em cima de uma base e ele não quis. Mas fez proposta, bom, não Eu quis. sei, O não. Rodrigo Caetano também, o Grêmio foi lá, fez uma proposta e ele não quis. Não, mas aqui, lá não teve dinheiro. Como não teve dinheiro? Lá não foi o dinheiro que definiu. O dinheiro não definiu, foi o projeto dele. Aqui, eu não sei. Eu não sei se o Renato não pediu o aumento, por ser plano A, B, C, D e E. Não, sabe, pediu sim. Eu Ele não sabe, sei, pediu. por exemplo, Eu vi se no o canal do Kahneman, Meneghetti, se hoje o de Kahneman manhã. não está hoje olhando o negócio dizendo o seguinte, cara, tu vai ter que renovar comigo. Eu não sei, por exemplo, se os clubes, o Huracan e o Nacional não disseram o seguinte, tá tudo muito bonito, tu falou com os jogadores, fez inclusive proposta pelos jogadores antes de falar com os clubes. E agora? Agora vai pelo meu direito. Eles estão loucos pra vender, César. Eles estão afogados, rapaz. Os argentinos querem dinheiro enlouquecidamente. Mas peraí um pouquinho. Eu vou te confessar o seguinte. Graças a Deus que alguém eu vou quer te confessar o seguinte, Ribeiro. Às vezes eu me o CEO do constranjo. Huracan, o CEO eu me constranjo do de Nacional. falar porque tu já sabe as coisas. É o Então, CEO do Huracan. Eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Fala, o Deixa CEO eu do só- Huracan. Deixa eu só ir para uma outra linha que tem a ver, mas para a gente não ficar voltando no assunto Kahneman e tal. O Grêmio parece estar com um começo de time. O Rodinei, o Reinaldo, o Felipe Carbacho e o Cristaldo. Os titio, né? Não, eu não nem tô. Não, Não os é dois têm titio, 26 mas anos. é que Os dois todos volantes têm 26. esses, todos Os dois. esses. O volante e o volante não é. Ele é volante. Baldasso agora vai me chamar de geração belga. Box to box. Boa. O motorzinho do time, o cara que vai e volta. E o César já trouxe aqui, eu já falei. O Renato quer jogar com o primeiro volante, primeiro na frente da área, e o Bitelo e esse cara fazendo ali o famoso tripé que a seleção brasileira joga, que o Inter do Odair joga e tal. É só para pontuar o seguinte: o Grêmio está tem que contratar começando a todos, montar uma JB, base. Tem que contratar todos. Olha só, tá errada a chamada, Paulo Pires, com todo respeito. Tem uma coisa chamada TP, que é o teleprompter, que é um texto que Paulinho, para facilitar a minha vida, Paulinho é um distribuidor de jogos aqui, né? E eu vou errando os gols. Então tá ali escrito, David liberado para procurar clubes, nada disso. David liberado para escolher o clube que ele vai jogar, já que ele tem 8 propostas, Matheus Ávila. De acordo com o próprio empresário, né, Meneghetti? O David, ele conta com 8 sondagens. Não há nenhuma proposta oficial, mas ele conta com 8 sondagens. E nós podemos destacar 2 de maneira bem específica. Uma do Fortaleza, onde ele teve sucesso antes de vir para Porto Alegre, e a outra do São Paulo. A diferença entre sondagem e proposta, ela existe e é grande. O ponto aqui, Meneghetti, é que o Inter já comunicou ao David que, chegando a proposta, ele pode ficar bem tranquilo, tá? Porque o Colorado abre mão e libera para a negociação, Meneghetti. Eu até entendo que o Internacional acabe exercitando o prejuízo no David. Prejuízo, pagou 10, 11, vai vender por 8, 9, 7,5, faz uma troca com alguém, tá bem. Exercer o prejuízo. Agora, simplesmente liberar o David pelo salário, não, né? Aí eu acho que não se aceita, né, Baldasso? Não, claro que não. O prejuízo está caracterizado, mas minimiza, né? O David foi um erro. A gente tem que cuidar para não ser oportunista. Wesley Moraes, quando foi contratado pelo Inter, todo mundo achou bom, né? E ele deu errado. Aí tu não pode dizer que foi uma contratação errada, mas o David não. O David, quando veio a notícia de que custaria 11 milhões de euros, e todo mundo sabia que era um jogador médio do Fortaleza, todos nós dissemos que era um erro, e o erro se confirmou. Eu trocaria ele pelo Nicão. Não deu certo lá, o Inter queria, o David não deu aqui. 1 ano de empréstimo, vai o David, vem o Nicão. Daria uma chance a mais pro David num grande clube e daria uma chance pro Nicão de novo num grande clube. Eu acho uma boa ideia. Uma boa ideia. Eu não acho. O erro é um troço meio relativo, a gente pode falar do valor. Só que eu não tenho essa ideia de vocês. Agora tem que absorver que deu errado. Tu não pode tentar buscar ressarcimento, senão fica mais um ano aqui. Então é preciso, às vezes, tu simplesmente absorver. Olha, errei esse aqui, acertei aquele ali, faz parte do jogo e deixa ele seguir a vida dele.
Assim, ó, tem uma questão. Dentro desses 8 clubes que o empresário fala, eu sei de 2. São Paulo, via Rogério Ceni, e Fortaleza, que ele foi super bem lá. Em ambos, a história é a mesma. Nós pagamos o salário dele, que é 400 mil mensais, não é um salário nada barato, mas, no máximo, um empréstimo com passe fixado para, se ele der certo, pagar lá na frente. Ninguém quer colocar os 10 milhões de reais que o Internacional. E é por isso que o Internacional pagou. É por isso que tem muita proposta. Porque tu tem a chance de ter um 8, cara... né? 8, que beleza. Hã? 8 propostas. Não, mas é que, tipo, eu não duvido. Tanto que um cara que eu até defendi aqui... Desse nível, não. Não, desse nível é bem possível. Eu deixo atrás e vem de graça, eu fico com ele esse ano. Ele ganha pouco, né? Tem um salário baixo, né, César? Mas é que esse tipo de jogador... Vai ver entre os 8 está o Grêmio, né? Entre os 8 até pode estar o Grêmio, né? Hoje em dia, esse tipo de clube... E ele jogou, ele chega numa temporada boa também, ele jogou vários jogos pelo Inter, brilhou, fez gols decisivos. E se bobear, a proposta é ainda assim, ó, Meneghete, como a do Grêmio, por exemplo, pelo o Inter fica pagando um pedaço de salário. É óbvio. Tá. Não, tô dizendo que tu acha que isso não pode acontecer? Não, claro tem gente, seguramente deve ter time que falou assim, ó, Inter, tu não quer, vai usar o jogador, eu pago metade do salário, tu paga metade. Todo mundo propõe, cara. O Valdívia, o Inter não pagava salário até um ano atrás. Mas aí o empresário, quando vai dar a declaração lá para a turma do Revista Colorada, que merece todo o nosso respeito pelo bom trabalho que faz, não pode nem levar em consideração, né? Porque o Inter não vai aceitar. Não, quer dizer, eu botei 10, 11 milhões, tu não ressarce nenhuma parte do dinheiro. Aí tu tem aqui o jogador e eu fico pagando salário para ele jogar para ti. Tá de brincadeira, né? É uma proposta. Não. O jogador tem. Eu vou dar um exemplo de um cara que até foi mal compreendido, tá? E eu falei com ele várias vezes sobre isso. O empresário do Mikael. O Mikael tinha 3 possibilidades de dois clubes, pelo menos, do Brasil, que chegaram no empresário e disseram, o Mano não está usando. Se quiser, a gente pega só pelo salário. É só o Inter liberar, não pagou nada também pelo empréstimo e tal. E o agente falou claramente, dizendo, o Mano não está usando, vou chegar agora no final do ano, vou sentar e vou ver. Inter, tu quer fazer o negócio? Se o Inter quiser, faz. Se não quiser, ele vai cumprir o contrato. Cara, não tem nada demais na explicação do empresário. Não, mas se tem 8, desses 8, alguém quer pagar um pouquinho, né? É claro que algum clube desses 8 quer pagar um pouquinho, né? Deve ter, no máximo 5, ninguém quer pagar 10. Isso, tá certo. Eu faria um negócio. Claro. Não, aí isso dá pra fazer, dá pra pensar. Aliás, eu faria um negócio pelo Tyson, que tem o maior respeito, porque a temporada dele, eu acho que esse ano a gente tem que entender que não foi um ano normal por ele. Acho que o torcedor do Inter tem que ter essa compreensão, mas liberaria ele, o Edenilson, o Mikael, o Brian Romero, toda essa galera. Vai lá, Dávila, vamos falar de Biel. Quero falar, Meneghete, que Biel, ele é alvo de interesse de alguns clubes, por sondagens também, mas o Grêmio não definiu a sua situação, tá? O Grêmio aguarda a eleição lá no Fluminense e aguarda também um posicionamento oficial do Renato. No final da última temporada, o Renato sinalizou a vontade de contar com o Biel. Agora, com o novo departamento de futebol, o nome será avaliado. Eu conversei com o Antônio Brum, que é diretor de futebol do Grêmio, e ele confirmou que o nome será debatido com o técnico Renato Portaluppi. O empresário do Biel afirma que é necessário aguardar a situação política no Flu, mas o Grêmio, lembrando, tem um valor estipulado para a compra no contrato de $2 milhões. Dávila comanda na live do YouTube, a gente vai ao intervalo. E aí, seus pouca prática, vocês, eu sei, estão rasgando dinheiro lá na KTO, né? Garanto que tu jogou vitória da Croácia. Eu garanto que tu jogou, a Alemanha vai passar o trator por cima do Japão. E eu sei que tu já apostou contra... Contra quem? Eu não sei se tu tem coragem de apostar contra o Canadá, por exemplo. Manda aqui o teu palpite, cara, KTO.com, não esquece. E eu quero falar com vocês, eu quero ver o que vocês estão conversando. Não esquece de deixar o like, né, e mandar a tua mensagem. Alisson Pereira, um grande abraço pra ti, pra toda pessoa que tá pedindo abraço aqui. Grêmios da bola, diz o Yuri Aresi. Todo mundo uniformizado. Todo mundo de azul hoje. Quase todo mundo. O Baldasso meteu um pretinho ali, né? Mandaram, tem que vir de azul, tal, Novembro Azul, aquela história, Baldasso, pretão. Padrão. Ó, nós temos imagens de Fabiano, não precisa do áudio, só a imagem. Ó, tá aí o azul dele, ó. E tá bom, né? Tá de bom tamanho esse azul aí já, né, Baldasso? Tá aí. Dávila, como está? Tô bem, Fernando. Tô bem. Brasil 7, Alemanha 1, é o meu palpite, é o Xande Cielo. A gente vai dar o troco. Do jeito que tá jogando a Alemanha, a gente não vai nem cruzar com os caras, tá?
A real é essa. Ganhei 1000zão na KTO, diz o Nubi. É o Nubi, é Nubi mesmo, beleza. Tá aí, ganhou, boa, palpitou legal. O Ximenes diz, Dávila, o Show tem que vir pro Grêmio. Cara, tem idade, tá no padrãozinho ali, tá no padrãozinho que se gosta lá. Denner Pfeiffer, abraço Denner, toda razão. Dávila, o Everton Vasquez, quem é que fez os gols do Japão? Ah, velho. Sakai, Shikumura, foram os dois, Sakai e Nakamura, pronto. Ah, não é? Pesquisa, tô te falando, Sakai e Nakamura, tá aí. O Boni Bia, valeu Boni. O Alisson Pereira pergunta o cardápio, eu não vou falar porque eu dei azar ontem, tá? Falei cardápio aqui, cheguei lá, pô, eu me senti um Neuer, tá? Uma decepção completa. Ô, Dávila, o que? Evandro Lazarotto. Aquele lateral da Arábia serve? Serve. Manda um abraço pra minha tia, tá? Tua tia, toda a família tá abraçada. Quer o gol do Japão? Foi do Hitsudoan. Hitsudoan? E do Takuma Asano. Não. Não. O Pedro quer meter esse louco. Quem foi que fez o gol? Takuma Asano. Mal passado? Takuma Asano, então. Fez o gol. Não, foi. Pior que foi. Né? Dávila, cadê a camisa havaiana? Tchau. Resultado final da nossa enquete interativa sobre o zagueiro Kahneman, que o Grêmio tem que fazer com Walter Kahneman. Renovar mantendo o salário atual, 24%, um quarto. Renovar, mas com salário reduzido, pouquinho menos que a metade, 48%. A maioria, se a gente somar, quer renovar. Alguns com o salário atual, outros com o salário reduzido quase a metade. Não renovar, próximo de um terço, 28%. Lembrando que hoje, às 7 horas, 19 horas, Donos da Bola, versão radio na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube, Esporte Band RS. A gente está de volta aqui amanhã ao meio-dia. Tchau, gurizada.